Olá, aqui é o Herbert Duran e sou especialista em marketing digital, gestão de tráfego e e-commerce. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Marketing. E nesta série especial de estreia, eu vou te passar alguns conteúdos muito importantes que podem melhorar significativamente os resultados do seu negócio. E no episódio de hoje, nós vamos ver sobre planejamento estratégico. Mas antes de irmos para o conteúdo, quero te convidar para se inscrever no meu canal oficial do YouTube, porque toda semana eu posto algum assunto relevante sobre marketing, vendas, empreendedorismo e muito mais. Então, vamos lá. Veja bem, planejamento estratégico tem a ver com a história que eu vou te contar a seguir. É a história de um casal que está planejando um grande evento em suas vidas, um casamento, que engloba também uma viagem de lua de mel, envolve a compra de uma casa nova, ou seja, é um casal que está mudando de vida, está adentrando em um novo ciclo. Mas antes do casamento em si acontecer, ambos tiveram que validar o mesmo. Eles tiveram que conversar, ou seja, houve aquele momento bonito, aquele momento mágico em que um ou outro pediu a mão da pessoa amada em casamento. Então, eles aceitaram, ambos entraram em comum acordo para seguir adiante. Então, esse é um passo muito importante para que esse evento aconteça. Depois desse passo importante, e antes deles planejarem, na verdade, antes deles entrarem no processo de planejamento deste evento, o casal teve que fazer inúmeras pesquisas e eles conversaram com muita gente, muitas empresas, muitos fornecedores, sobre tudo. Eles conversaram com amigos, eles conversaram com os familiares, eles conversaram entre eles ali, o casal, para descobrir qual que seria a melhor data de casamento para eles. Eles ficaram pensando e pensando em quais pessoas iriam convidar para o casamento, se seriam na cidade onde eles moravam ou não, se seria em outra cidade, e se por um acaso eles fossem casar em outra cidade, será que as pessoas, os convidados, iriam conseguir chegar lá? Então eles tinham uma série de questões, de dúvidas, e eles precisavam pesquisar. Além da questão dos convidados, obviamente, eles precisavam conversar com alguns fornecedores. Eles precisariam ver um espaço, eles precisariam ver decoração, eles precisariam ver outros fornecedores como bebidas, comidas, um chefe de cozinha, por exemplo, uma banda, que tipo de música ia tocar entre os intervalos da banda, ao longo de toda a festa, se existiria algum tipo de atração surpresa e por aí vai. Então, antes de planejar em si o evento, esse casal teve que fazer inúmeras pesquisas e eles conversaram com muitas outras pessoas e também fornecedores. Pois bem, depois que esse casal decidiu a data efetiva do casamento, depois que ficou ali consagrado, sacramentado, vamos nos casar no dia tal. Então, depois que esse casal decidiu a data do casamento, ficou ali confirmado, eles decidiram também a viagem de lua de mel, muito importante, porque faz parte do evento, e decidiram também onde irão morar, ou seja, a casa que eles irão comprar, o bairro, a cidade e tudo mais. Então, eles decidiram tudo isso. Isso foi decidido, só que não foi planejado. Percebe a diferença? Eles simplesmente falaram, nós queremos isso aqui, a data do casamento vai ser essa, a viagem de lua de mel vai ser exatamente esta daqui, nós vamos para um litoral da vida, em um outro país, tá, e por aí vai, e decidiram também onde irão morar. Percebe? O que houve aqui foi um processo de decisão. Então eles decidiram realmente até de uma forma bem rápida. E depois que eles fizeram essa decisão, foi aí que eles entraram na fase do planejamento. Então foi um processo muito interessante que o casal passou. Eles perceberam então que eles deveriam planejar as suas vidas pessoais e também a vida de casal, para adentrarem, obviamente, neste novo ciclo. Aí eles perceberam, começaram a entender, depois da decisão, quanto eles iriam investir
nesse evento todo, né, contando com a viagem, contando com o casamento, a festa, tudo mais, eles passaram a entender e confirmaram os fornecedores. Então eles sabem com quais fornecedores eles irão contar para esse evento. Então eles vão contar com uma determinada agência de viagens, com um determinado buffet, com uma banda específica que vai tocar no casamento dele, né, no caso, deles, quais os convidados, como que será o convite. Eles saberão, eles passaram a saber, a partir desse momento de planejamento, quais serão todos os detalhes da festa, enfeite, do bolo, do vestido, do terno, da música, quais locais eles irão passar durante a lua de mel e por aí vai. Ou seja, existem N detalhes que eles precisam colocar no papel, né? Que eles precisam estar, inclusive, em comum acordo. Então eles irão planejar tudo para que esse evento dê certo, que seja um sucesso. Bom, e você deve estar se perguntando, né? E o que ocorreu depois disso? Bom, depois disso tudo, o evento obviamente foi um grande sucesso. E até hoje eles vivem muito felizes com a decisão que tomaram, com a decisão de casar. Então olha que interessante, existem algumas etapas aqui sobre este evento, que é um evento que muitas pessoas fazem. Na maioria das vezes dá muito certo, né? Claro que a gente vê por aí eventos como casamento que às vezes vira até piada na internet, vira meme. Porém, o grande objetivo de um grande evento na vida de uma pessoa, que poderia ser uma formatura, que poderia ser, por exemplo, um grande empresário tendo sucesso na empresa, atingindo um determinado número X de faturamento, sei lá, o nascimento de um filho, ou a mudança de uma casa nova, a compra de um carro, algum grande evento na vida de uma pessoa. Geralmente esses grandes eventos, antes que ele aconteça, ele vem recheado de quê? De pesquisa, planejamento. Antes da pesquisa, inclusive, o evento é validado com a pessoa. Então, se você se recordar da história aqui, o casal teve que validar a questão do casamento. Então eles entraram em comum acordo. Ok, eu aceito casar com você, vamos lá, vamos para frente, caminhar juntos. Depois que eles decidiram isso, eles foram decidir outras coisas. Que é o quê? A data em si. Tá? Eles foram decidir a data do casamento, eles foram decidir para onde eles iam viajar para a lua de mel, eles foram decidir onde que eles iriam morar. Depois dessa decisão, onde eles fincaram a bandeira, né? Ok, nós vamos fazer exatamente isso, eles entraram numa fase importante de planejamento. Foi a estratégia, planejamento, e a partir desse planejamento, eles souberam quais caminhos iriam tomar. Então eles descobriram muita coisa aqui sobre local, vestido, bolo, música, quais fornecedores, buffet, etc. Depois que tudo isso estava claro, quanto eles iriam investir, quanto tempo isso iria tomar deles, é claro que o evento, ele geralmente acontece, né? O evento tem que acontecer depois disso tudo. E lógico, depois que acontece vem aquele frisson, vem aquela positividade, né? Vem toda aquela alegria depois de que um evento acontece. Antes, durante e depois. É importante que isso aconteça durante qualquer tipo de evento, né? E obviamente eles viveram muito felizes com essa decisão. Essa história ilustra muito bem o que muitas empresas infelizmente não fazem. E eu costumo falar o seguinte, todos nós seres humanos, se você escutou o podcast anterior, você vai entender até um pouco melhor isso. Mas todos nós seres humanos pesquisamos sobre tudo, logo todos nós planejamos também sobre tudo. Então a gente planeja comprar um carro novo, a gente planeja entrar na faculdade, depois que a gente se forma, geralmente a gente planeja junto com a direção da faculdade e outros alunos uma formatura. Você percebe que as pessoas planejam um determinado casamento, muita gente planeja ter um filho ou mais de um filho, muita gente planeja a casa própria, a casa nova,
Muita gente planeja também a construção de uma casa nova. Então você percebe que nós pesquisamos sobre tudo e também planejamos sobre tudo. Um concurseiro, por exemplo, ele precisa fazer um plano de estudos, senão ele não consegue competir com outros concurseiros. Percebe? Ele não consegue ter disciplina para estudar tantas matérias e conseguir êxito lá na frente, ou seja, o sucesso desse evento que é passar em um concurso público. E o que eu falo geralmente é o quê? Por que na nossa vida pessoal a gente até planeja muitas coisas, mas quando a gente está diante de um negócio, de um projeto, a gente pouco planeja? Por que isso acontece? Talvez você esteja se perguntando, é mesmo, né? Eu planejei tanta coisa na minha vida pessoal, planejei tantos eventos junto com a minha família, mas agora que eu estou diante do meu negócio, diante da minha empresa, do meu projeto, eu pouco planejo. Eu fico ali apagando incêndio, eu fico correndo de um lado para o outro, fico tentando vender dia após dia, mas eu olho pouco para o planejamento, principalmente para um planejamento de longo prazo. Se pelo menos a gente olhasse para um planejamento de curto prazo, seria interessante, né? Mas a gente não faz isso. Eu encontro muitas empresas, muitos empresários que até no início do negócio eles vão ali, planejam, fazem um MVP, né? Fazem um piloto de algum produto ou serviço, mas fica por isso mesmo. Depois que a máquina começa a girar, ele acha que as coisas vão acontecer por milagre, mas milagres não acontecem. O milagre acontece, na verdade, quando você planeja o milagre, que é a história de um casamento, de uma festa, na verdade, de casamento bem-sucedida, ou de uma formatura bem-sucedida, ou quando você contrata um pessoal para construir uma casa nova e quando você chega lá que ela está prontinha, aquilo parece até um milagre, né? É muito comum a gente ver na internet, no Instagram, pessoas colocando o antes e o depois de uma casa em construção. A casa em construção e depois a casa pronta. A casa pronta parece um verdadeiro milagre. Muito bonita, aconchegante, chama a atenção de muita gente. Mas aquilo não é um milagre. Ela é um milagre, na verdade, porque houve o quê? Um planejamento prévio para que aquilo acontecesse. E para que você tenha sucesso e vendas, é necessário que esse planejamento prévio aconteça também. E você precisa colocar isso como cultura dentro do seu negócio. Então vamos entender aqui alguns conceitos de planejamento estratégico. Basicamente, o primeiro conceito fala o seguinte, é o ato de pensar, guarde essa palavra, é o ato de pensar e fazer um plano de maneira estratégica que vai auxiliar na definição de objetivos, metas. Então, se você não tem um objetivo claro, por que você vai planejar, não é mesmo? É impressionante como a gente consegue encontrar empresas que também não têm um objetivo claro. Você chega muitas vezes para o empresário, para o gestor ou para o diretor, você pergunta o seguinte, legal, qual que é o objetivo? Ele simplesmente fala abertamente, vender. Tá, todo mundo quer vender, mas qual que é a meta de vendas? Ele muitas vezes não consegue nem falar. Às vezes ele tem um faturamento, por exemplo, de 50 mil por mês. E você pergunta para ele, legal, você quer faturar quanto? Quanto que você almeja faturar daqui a um ano, por exemplo? Ah, nós queremos vender mais. Ele não sabe se ele consegue dobrar, ele não sabe se ele consegue colocar 50% em cima daquilo que ele já tem, ele não sabe se consegue colocar 25% ou quem sabe 5.000%. Ele não tem ideia disso, porque ele não tem a prática de olhar para os seus KPIs. KPIs, a gente vai ver mais à frente aqui, são os indicadores de performance. Então ele não sabe o tamanho do mercado, onde que ele pode atingir, quanto que ele pode crescer, se ele tem capacidade para crescer, ou seja, capacidade, leia-se, se a força de trabalho do cliente interno dele suporta o crescimento e se ele tem investimento financeiro para esse crescimento. Tem também a questão do capital intelectual, né? Ou seja, as competências internas, se ele tem essas capacidades. Então, muitas vezes ele não sabe. Então, planejar é o ato de pensar. Você que está à frente de um negócio qualquer, você precisa
pensar, para se fazer um plano, mas não é um plano qualquer, um plano que simplesmente fale, vamos vender mais. É um plano estratégico. Então guarde essas duas palavras, pensar e estratégia. Quando você elabora um plano de maneira estratégica, a estratégia vai fazer com que você chegue aonde? No seu objetivo. É a forma como que você vai chegar lá no seu objetivo. A estratégia vai te dar as ferramentas e o caminho certo para você chegar lá. Um outro conceito aqui fala do seguinte: planejamento é o que orienta as empresas na tomada de decisões e na distribuição de seus recursos no período que virá a seguir. Tem tudo a ver, né? Ou seja, quando você faz um plano, é a mesma coisa de você estar se orientando. Aqui você toma um norte, quase que um norte, né? Eu falei no podcast anterior que a pesquisa é o seu norte. Lógico, porque você já vai saber mais ou menos para onde você vai. E o plano, ele vai construir um caminho, é como se você fosse construir o barco para chegar nesse norte que você está apontando. Então, o plano vai te orientar. É o barco que vai te orientar ao longo dessa jornada neste mar que fica às vezes ondulado, tem tempestades, acontece de tudo. Porque o mercado é assim, ele não é uma coisa estática, é dinâmica. Então vai te orientar, vai orientar as empresas para quê? Essa orientação vai ajudar na tomada de decisões. Decisões são decisões o quê? Estratégicas. Não existem decisões vazias, decisões achistas, né? São decisões estratégicas. Guarda muito bem essa palavra. E vai ajudar na distribuição de recursos. Você precisa olhar para a sua realidade atual. Qual o recurso que você dispõe? Todos eles. Quais os recursos, né? Você dispõe da capacidade para atingir um determinado faturamento? Você tem capacidade técnica para isso? Você tem capacidade de vender? O seu time de vendas está preparado? Então, isso é um recurso. O seu recurso interno como pessoa, os recursos internos de cada pessoa, ou seja, as capacidades delas, elas têm preparo para isso? Elas fizeram cursos, têm alguma experiência mínima para fazer aquilo que você está querendo que elas façam? Você precisa olhar para isso. Se você não entende muito bem isso, não identifica isso daí, fica difícil você falar para elas, pessoal, vamos remar para aquela direção. Às vezes elas até querem remar, mas está faltando um dos recursos que é a capacidade. A pessoa precisa ser capaz de fazer aquilo, ter conhecimento técnico. Então isso é um tipo de recurso. O outro recurso é basicamente o recurso financeiro. Como é que está o seu caixa para você tirar uma parte de lá e investir numa nova empreitada? Exemplo, se você fatura hoje 100 mil reais por mês e você tem aí um lucro, por exemplo, você tem um lucro de 20%. Será que você pode pegar 20% ou de repente 30% desse faturamento mensal para investir numa nova empreitada? Ou seja, isso é um recurso, você tem recurso financeiro para investir na abertura de um novo mercado, para investir nas vendas online, para investir na criação de uma loja online. Então, você precisa tomar decisões estratégicas, você precisa ser orientado para saber aonde você vai distribuir esses recursos para o período que virá a seguir. Então, planejar é decidir antecipadamente. Decisão, guarda essa palavra, é decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer e quem deve fazer o quê, para alcançar uma situação desejada. Então, quando você planeja, você decide antecipadamente. Olha só que interessante, lembra da nossa historinha aqui do casal? Com o evento de casamento, eles decidiram antes o que eles queriam fazer. Isso já faz parte, obviamente, de uma etapa, é a microetapa de um planejamento. Nós vamos fazer aquilo, depois isso e depois aquilo outro. Então, planejar é decidir antecipadamente o que fazer. De que maneira fazer?
essa parte aqui é muito interessante. De que maneira? Como que eu vou fazer isso? Isso envolve o quê? A estratégia. Quando fazer? Outra parte muito importante. Quando que você deve fazer isso? Será que você vai fazer isso neste exato momento? Talvez estrategicamente não seja interessante, porque você pode atrapalhar o andamento de uma operação que esteja em curso. Talvez você esteja, por exemplo, no período da Black Friday, então não vale a pena. De repente você precisa esperar passar a Black Friday, as festas de final de ano, porque de repente você tem até uma venda boa, e entrar no próximo ano com essa nova empreitada, com essa nova estratégia. Então, quando fazer? Faz parte da estratégia. E quem deve fazer o quê? Uma outra etapa da estratégia. Quem deve fazer o quê? Você tem toda uma parte operacional, você tem toda uma parte gerencial e você tem toda uma parte de supervisão e de diretoria. Cada departamento e cada pessoa deve saber o que fazer. E quando fazer e de que maneira fazer. Tudo isso é a estratégia, para que todo mundo alcance uma situação desejada, ou seja, uma meta, um objetivo. Deu para pegar aí? Então guarde essas palavras. Planejamento tem a ver com pensar, tem a ver com criar uma estratégia, tem a ver com orientação para tomada de decisões, distribuição de recursos, tem a ver com decisão, decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer e quem deve fazer o quê. Tudo isso para que vocês atinjam um objetivo. Não inicie um planejamento, não inicie uma operação se você não sabe onde você quer chegar. Tenha pelo menos uma noção vaga que seja. Se hoje você fatura 100 mil, pelo menos queira fazer um plano para faturar 150 mil. E depois um outro para faturar 300 mil. E um outro para faturar 600 mil. E assim sucessivamente. Cada plano precisa de uma meta bem específica. Senão você não vai conseguir fazer com que o seu time reme na mesma direção. As pessoas vão ficar meio perdidas e também frustradas. Então, depois que você pesquisa e extrai muitos dados sobre seu público-alvo, você vai começar a pensar e validar tudo o que coletou. Por isso que a etapa da pesquisa é muito importante. Recomendo que você escute o podcast de pesquisa de mercado. Você precisa ir lá, extrair dados, muitas informações sobre o seu público-alvo. Você precisa pensar sobre essas informações e tirar conclusões. Depois que você faz tudo isso, você valida com o seu time, valida com os seus sócios, com a diretoria, valida com todo mundo o que foi coletado. E o que exatamente você precisa planejar? Muita gente pergunta, tá, mas como que eu vou planejar? Planejar o que exatamente? Mas eu tenho que vender. Você precisa planejar muitas coisas. E uma das primeiras coisas que eu falo é o quê? O seu posicionamento. Saiba qual que é o posicionamento da sua marca ou como que você quer posicionar a sua marca. Tem um livro muito importante que fala sobre posicionamento, que é o livro se chama Posicionamento, do Al Ries, tá? Posicionamento, a batalha pela sua mente. Então, como que você vai posicionar a sua marca na mente do seu consumidor? Como que você quer que o seu consumidor, o seu cliente ideal, enxergue você? Você quer que ele enxergue você como uma marca referência no seu bairro, referência no seu estado? Você quer que ele enxergue você como uma marca de luxo, como uma marca que se preocupa com o meio ambiente, como uma marca barata? Você quer que ele te enxergue como uma marca esportiva, como uma marca de saúde? Como que você quer que ele enxergue você? Então você precisa planejar o posicionamento da sua marca. Depois que você planeja como que você vai posicionar a sua marca, você planeja também a criação de produtos. Caso você esteja começando do zero, é muito importante que você planeje a criação de cada produto, de cada serviço.
E depois que você planeja isso daí, obviamente você cria esse produto, esse serviço, comunica ele e valida ele no mercado através de um produto mínimo viável, um MVP. Não adianta você simplesmente criar um produto e deixar ele lá estagnado, aguardando que as pessoas cheguem lá e comprem. Não é assim que funciona, você precisa validar. É importante você validar a sua marca, você validar o seu produto. Será que as pessoas estão comprando, estão gostando, estão recomendando? Você precisa entender isso daí. Então, planeje a criação de produtos. Se você já tem algum produto, planeje a criação de novos produtos ou a atualização daquilo que você já tem e que já vende muito bem. Outra coisa muito importante que pouquíssimas empresas fazem, seguindo essa lógica aqui de raciocínio de planejamento. Você vai planejar a sua marca, planejar a criação ou a atualização dos seus produtos e serviços e você vai planejar o quê? O seu funil de vendas. Exatamente, você precisa planejar um funil de vendas, senão vai ficar muito difícil você crescer. Não existem empresas que crescem sem funil de vendas. Todas as grandes empresas de serviços ou produtos têm os seus funis muito bem construídos. E o funil de vendas básico, muito básico, ele é composto por 3 etapas ou 3 fases, que é a fase do topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Tá? Cada etapa de um funil de vendas tem uma comunicação específica para cada uma dessas etapas. Um exemplo de um topo de funil, no caso. Topo de funil pode ser anúncios, exatamente. Pensa em um anúncio no Google, pensa em um anúncio no Facebook ou no YouTube. Aquilo ali é o topo de funil. É onde você chama a atenção da pessoa. É onde você fala para aquele seu público-alvo que você existe e tem uma oferta especial para ele, que tem um produto que possa interessar a ele. Aquilo ali é o topo de funil. Quando ele clica no anúncio, ele vai para onde? Para o meio de funil. O meio de funil é basicamente o quê? É quando você mostra a sua oferta. Pensando aqui no marketing digital, tá? Um anúncio no Google, ele clica no anúncio e aí ele vai para uma página de vendas, uma landing page. Então, nessa página específica, onde você coloca ali a sua oferta. Isso é o meio de funil, ou seja, ele está no meio do processo. Percebe que é um funil? Ele clicou no anúncio, lá no topo, veio para o meio do processo e aí tem o fundo de funil. O fundo de funil pode ser, por exemplo, a venda de um serviço ou de um produto em si. É quando ele, por exemplo, pode deixar o contato dele para receber um atendimento personalizado ou quando ele fica motivado para comprar aquele produto, ele vai lá, passa o cartão, paga o boleto e compra aquele produto em si, que é o fundo de funil. Então, topo, meio e fundo. Você precisa planejar muito bem esse funil de vendas. Esse funil de vendas, ele não acontece só no marketing digital, ele acontece também no mundo dos átomos. Ele funciona para uma loja de roupas, para uma padaria, para uma mecânica, não importa. Tudo é funil de vendas. É a forma como que você vai atrair a pessoa, é a forma como que você vai atender e vender para ela no momento em que ela entra em contato com você, no momento em que ela entra dentro da sua loja e a forma como que você apresenta ela para ela faz com que ela chegue na etapa de fundo de funil, que é o fechamento da venda em si. Percebe como é uma estrutura bem definida? E olha que eu estou dando aqui só um exemplo bem por alto para você entender a importância da etapa de funil de vendas. Então, o que acontece com as empresas hoje? Elas até planejam muito bem, obrigado, a parte de anúncios, o topo de funil. Fazem anúncios na televisão, faz anúncio no jornal, faz anúncio na internet. Então fazem anúncios ali muito, muito bons. Só que quando a pessoa vai para o meio de funil, ou seja, que é o momento em que ela precisa entrar em contato com alguém, quando ela faz uma ligação, manda um e-mail, manda um WhatsApp, ou chega ali na porta da loja, ou entra na loja, e é mal recebida. Ou demora uma resposta para chegar, ou ela simplesmente não é atendida,
seja no online, seja no offline, não importa, ou simplesmente ela é maltratada, ela não recebe um atendimento adequado e ela vai embora. Então muita gente chega no meio de funil, muitos clientes, né, o cliente externo, chega no meio de funil com medo de seguir para o fundo de funil, porque não foi bem recebida. Ou seja, onde que está o gap aqui? E muitos empresários ficam olhando para o quê? Eles olham para a questão do anúncio. O anúncio não está legal, eu acho que o anúncio não está bem, o anúncio está isso, está aquilo, vamos trocar o anúncio. E não tem nada a ver com isso. O anúncio está chamando a atenção. As pessoas estão clicando no anúncio. Aquele outdoor lá está chamando a atenção, sim. Só que quando ela chega lá na sua loja, o que você faz com ela? Percebe? Não adianta muita coisa. Então, funil de vendas, topo, meio e fundo de funil. Anúncio, página de vendas e fundo de funil, o fechamento em si. Eu faço uma seguinte analogia com a questão de página de vendas, né? As landing pages. Página de vendas é o seu vendedor online. É isso que é uma página de vendas. Então, quando você olhar uma página de vendas na internet, saiba que se você tem uma loja física também, o seu vendedor ou o seu time de vendedores, eles são a página de vendas. Percebe? É a mesma coisa, porque o que uma página de vendas faz? Ele mostra o produto, ele mata objeções, ele deixa a pessoa segura, mais tranquila para comprar, ele apresenta outros produtos, ele apresenta depoimentos, ou seja, uma página de vendas. E o que o vendedor faz? Apresenta a mesma coisa, argumentos de vendas, gatilhos mentais, apresenta outros produtos, a mesma coisa, não tem diferença. Então, o meio de funil, e obviamente faz um belo de um atendimento. Então, o seu atendimento, por exemplo, numa loja física, se é uma pessoa ali atendendo, ele está ali na frente da pessoa, atendendo aquela pessoa, tirando as dúvidas dela, tratando ela bem e tudo mais. E quando isso acontece na internet, você pode ter um vídeo de alguém falando sobre a sua marca, sobre os seus produtos, matando objeções, deixando a pessoa segura para que ela compre. Qual que é a diferença? Nenhuma. A diferença é que uma comunicação na internet é uma página de vendas que tem vídeos, tem fotos de pessoas, tem depoimentos de pessoas, tem argumentos persuasivos, e no outro é apenas uma pessoa real de carne e osso passando as mesmas informações. Tudo para quê? Para que a pessoa vá para o fundo de funil. Que é o quê? O fundo de funil é onde se encontra o objetivo, a meta da empresa. Por isso que essa etapa de planejamento é super importante. Então, recapitulando aqui, posicionamento de marca, como que você quer que o seu cliente te enxergue? Como que você quer que ele sinta a sua marca? Criação de produtos, se você vai criar novos ou atualizar o que já existe. Funil de vendas, tenha essas 3 etapas básicas de um funil de vendas muito bem estruturado, especialmente a parte de relacionamento, atendimento e relacionamento. E o que você vai planejar além disso? Obviamente, os conteúdos. Você precisa planejar muito bem os conteúdos de vendas, os conteúdos informativos, os conteúdos de engajamento. Conteúdo de venda, ele é um conteúdo que vai basicamente para onde? Para a página de vendas, aqui no caso de um marketing digital. Se você trabalha com lojas virtuais, você sabe que a página do produto, que é um conteúdo de vendas, precisa estar muito bem estruturada, com argumentos de vendas, formas de pagamento, se o frete é grátis ou não é, a partir de qual valor, se entrega para todo o Brasil ou não, o preço, as formas de pagamento, os conteúdos persuasivos em torno do produto em si, especialmente os conteúdos que falam sobre os benefícios, não sobre aspectos técnicos do produto. Então, benefícios. Quando você for vender algo, fale de benefício, tá? Não fale de questões técnicas. Então, você precisa planejar junto com a sua equipe esses conteúdos de vendas. E se você trabalha com blogs, redes sociais, outros conteúdos que precisem, onde você precisa colocar informação,
você vai planejar também o quê? Os conteúdos informativos. Geralmente é o que a gente coloca em redes sociais, em blogs, para valorizar mais o produto, obviamente, e para valorizar também quem? A sua marca. Percebe que o posicionamento da sua marca, ele vem em todas as etapas. Ele vem na etapa do produto, na etapa do funil, ele perpassa aqui também dentro dos conteúdos, porque tudo isso é a sua marca. E aqueles conteúdos muito importantes também para redes sociais, que é o conteúdo de engajamento. Caso você tenha uma atuação em redes sociais, vale a pena você criar conteúdos de engajamento. Então você vai planejar os conteúdos, tudo aquilo que você vai mostrar para o seu cliente. E existem basicamente alguns 3, 4 tipos de conteúdos. Você tem um conteúdo que ele é o texto, você tem um conteúdo que ele é um vídeo e você tem um conteúdo que é uma imagem. Cada conteúdo desse, tudo é conteúdo, tá? Não pense em conteúdo só como sendo um texto. Pense em conteúdo como sendo o desmembramento dessas 4 grandes variações. Ele é texto, ele é vídeo, ele é imagem e também pode ser um áudio. Por que não? Um áudio visual. Então existem várias formas de você colocar os seus conteúdos. E em relação a conteúdo, tudo aquilo que você faz offline, você pode fazer também, muito bem obrigado, no online. E o que mais você vai planejar? Você vai planejar os seus processos, exatamente, o seu processo de vendas. O processo de vendas, ele já tem a ver com o funil. O funil em si, ele é um processo, só que não é o processo completo, tá? Você precisa fazer o seu processo de vendas completo. Dentro desse processo tem um funil. Existem também os processos de atendimento. Muita gente confunde, eu gosto de desmembrar isso daqui para ficar um pouco mais claro e até para facilitar a criação de scripts de vendas, de atendimento. Então, tenha um processo de vendas, você precisa saber qual que é a etapa certa que você precisa falar sobre o quê? Sobre vendas. Antes de falar sobre vendas, geralmente entra em cena o quê? O atendimento ao cliente. É aquele momento em que simplesmente você dá um bom dia, boa tarde, oferece um café, uma água, pergunta se a pessoa não quer sentar, aguardar um pouquinho, pergunta o nome da pessoa. Tudo isso é o quê? Atendimento. É o momento em que você recepciona uma pessoa, seja online ou offline. E depois que você passa pela etapa do atendimento, vem uma outra que é a do relacionamento. Esse relacionamento se mantém ali na hora, obviamente, mas você pode manter um relacionamento com aquela pessoa ao longo de um tempo. Por isso que as redes sociais são muito fortes, porque a pessoa pode te seguir no Instagram, por exemplo, e ali você pode manter um relacionamento com ela. Ela pode baixar um e-book seu de alguma dica que você forneça sobre moda ou acessório para melhorar o visual seu durante o verão, por exemplo, e ela pode seguir você, as dicas que você fornece para ela. Isso é um relacionamento também. Uma outra maneira é quando a pessoa simplesmente vai na sua loja e ela já é uma conhecida e ela simplesmente passa por ali, dá um bom dia, quer cumprimentar alguém ou mesmo comprar. Isso também é um relacionamento. Então, existem processos para tudo. Você precisa ter muito bem estruturado, planejado o seu processo de relacionamento. A sua equipe interna, o seu cliente interno, precisa entender que esse processo de relacionamento gera vendas, que um atendimento bem feito gera vendas. E no momento da venda, que você pode ter um script específico para isso, claro que cada vendedor vai ter a sua habilidade de entrar no momento da venda, ele sabe disso, um vendedor bem experiente sabe, mas mesmo assim ele tem um processo ali minimamente estruturado na mente dele, onde ele vai ali e entra com esse script. Então são processos, então você vai planejar isso daí, processos de vendas, atendimento, relacionamento com o cliente. E outro ponto muito importante aqui, você precisa planejar a meta. Qual a meta que você deseja alcançar?
Não adianta muita coisa você chegar aqui, legal, entendi o que eu quero, agora eu vou posicionar minha marca, criar produto, funil de vendas, criar os conteúdos, os processos, se você não sabe a meta. É a mesma coisa que você construir um grande barco, super robusto, cheio de lugares, conforto, e aquele barco vai ficar parado, porque você não sabe para onde você vai. Aliás, pode ser até perigoso você sair com aquele barco sem rumo, porque você pode ficar sem recursos no meio do oceano. Olha como isso é perigoso. E você não sabe também nem como voltar. As pessoas lá dentro vão começar a se degladiar, vão entrar em desespero e acontece o quê? Elas vão abandonar o barco no desejo ardente de se salvarem. Então não queira fazer isso com a sua empresa, com a sua equipe. Por isso é importante você ter meta. Se você vai sair com esse barco lá do Rio de Janeiro para Fortaleza, por exemplo, é uma meta, é um objetivo. Nós vamos sair de um ponto A para chegar naquele ponto B. Então, hoje nós faturamos 100 mil por mês. Nossa meta é faturar 150 mil em X meses. É uma meta clara, com tais produtos. Se tiver que desenvolver outro produto, a gente desenvolve e coloca no mercado para a gente atingir aquela meta. Percebe como isso é importante? Então todo mundo fica sabendo o que deve ser feito, qual que é a meta que aquele barco inteiro vai atingir. Então, principalmente, meta, o que você deseja alcançar. Então, essas são as etapas principais de um planejamento. Então, repetindo, o que você precisa planejar? Posicionamento da sua marca, criação de produtos, planejamento do funil de vendas, anúncios, páginas de vendas, recompensas, quanto que você quer de faturamento lá no final. Conteúdos de vendas informativos, engajamentos e os processos de vendas, atendimento e relacionamento. Tudo isso acoplado com a meta que você quer atingir. Dobrar o faturamento, triplicar o faturamento em um determinado tempo, em um ano, pelo menos. E para que você gerencie tudo isso, é importante que você defina os seus KPIs. O que são os KPIs? São os indicadores-chave de performance, Key Performance Indicators, tá? Indicadores-chave de performance. E que indicadores são esses? Existem umas centena de indicadores, tá bom? Mas você precisa escolher os principais de acordo com o seu negócio, de acordo com a sua atuação mercadológica. Vamos lá, eu coloquei alguns KPIs aqui, obviamente, em se tratando de internet marketing. Você tem KPIs, por exemplo, indicadores de performance de anúncios. Então, qual que é o indicador de performance de anúncios? Você começa pelos cliques. Quantos cliques você teve? Isso é um indicador importante. Se você não está tendo cliques, então o seu anúncio não está performando. Você precisa saber as impressões desses anúncios. Eu gosto muito desse KPI aqui, desse indicador de performance. Por quê? Porque ele me mostra o tamanho do mercado. Caramba, tem um público ali que está procurando muito sobre reforma de sofás. Um outro exemplo aqui. E é um público grande. Então eu consigo ter noção do tamanho do mercado e para onde eu posso expandir esse mercado. Eu consigo ter noção se ele é um mercado pequeno, grande, se ele é um mercado que está crescendo, se ele está caindo. Então a quantidade de impressões dos anúncios me fala muito sobre o potencial do mercado. Então, quantas impressões desses anúncios? Quantas vezes o anúncio apareceu, tá? Para aquela determinada audiência. E ainda sobre anúncios, um KPI muito importante é o quê? A taxa de cliques, porque você tem impressões e depois tem o quê? Cliques. E você tem a taxa de cliques, que é uma métrica muito importante, uma das mais importantes dentro do marketing digital, que é o famoso CTR. Você vai encontrar muito isso no Google e também no Facebook. Aliás, em qualquer plataforma que você possa fazer um anúncio. Tudo bem? E você tem os indicadores também de um determinado website. Você tem a quantidade de acessos que pode estar relacionado com a quantidade de cliques.
mas o clique vem do anúncio, percebe? Os acessos, ele pega um público maior, porque a pessoa pode já conhecer você e acessar o seu site direto. Ele pode estar vindo de um acesso de um e-mail marketing que você enviou. Ele pode estar vindo de um vídeo que você publicou no YouTube, ou também de alguma outra rede social. Então, os acessos, quantos acessos você está tendo no seu site ou na sua página de vendas? Quais as páginas são as mais visitadas? Se você tem um blog, você vai perceber que tem artigos que são muito mais visitados do que outros. Então, quais são essas páginas? Você precisa ter essa noção, porque serão nessas páginas onde você vai otimizar o quê? A sua persuasão. Você vai otimizar a sua persuasão nessas páginas mais visitadas, seja uma página de vendas ou uma página de um blog que tenha um conteúdo informativo. E outra coisa muito importante, você precisa saber da sua taxa de rejeição. Taxa de rejeição é quando a pessoa entra no seu site e vai embora rapidamente. O Google, no caso o Google Analytics, traz uma porcentagem de taxa de rejeição. Se essa taxa de rejeição ela é muito alta, é sinal que a sua comunicação ela não está sendo coerente com o público que você está atraindo. Se ela é uma taxa de rejeição baixa, ali abaixo de 20%, é sinal de que você está mostrando aquilo que o seu público está interessado. Basicamente é isso. Então no planejamento você vai definir os seus indicadores de performance. Existem uma infinidade de indicadores, não adianta você colocar todos, você precisa definir aquilo que você vai olhar ao longo de um mês, 2, ao longo de um trimestre, para que você entenda o que está acontecendo na sua comunicação, para que você possa fazer o quê? O gerenciamento e a otimização de todo o processo, tudo para que você atinja mais e melhor os seus objetivos. O outro indicador aqui, muito importante, que basicamente quase todas as empresas olham, são a quantidade de leads. Quantos leads você tem gerado ao longo do dia, da semana e do mês? Dentro dessa questão dos leads tem as indicações. Indicação também é lead, tá? Muita gente pensa que não, indicação é indicação. Não, é um lead que chegou para você. E aliás, são os leads mais quentes, aqueles que estão mais propensos a comprar. Então, quantas indicações chegou para você? Quantas ligações você recebeu? Quantos e-mails chegaram para você? Quantas mensagens no WhatsApp chegou para você? Quantas mensagens no direct do Instagram ou pelo Messenger do Facebook chegaram para você? Tudo isso são indicadores. São a quantidade de leads que você recebeu ao longo de um tempo de anúncio. E por último, e não menos importante, obviamente, são as conversões. Conversões podem ser os contatos que você recebeu, que tem a ver com as leads, ou as vendas. Quantas vendas você fez ao longo de um período de operação, tá? Então, recapitulando aqui, você no processo de planejamento sobre o que você precisa planejar, dentro da etapa de definição dos indicadores de performance, você precisa saber quais os seus indicadores, você precisa definir na parte de anúncios, os cliques, as impressões, a taxa de cliques. Na parte do seu site, verificar os acessos, páginas mais visitadas e taxa de rejeição. Basicamente isso, tá? Na parte de leads, ou seja, quantas indicações você recebeu, ligações, e-mails, mensagens. E na parte de conversões em vendas, quantas vendas foram geradas. E lá no final, obviamente, você verifica o tamanho desse faturamento. Ao longo de um mês, 2, 3 meses. Quando você tem esses KPIs muito bem definidos, fica muito mais fácil você gerenciar toda a operação mercadológica. Fica muito mais fácil você cobrar das pessoas o que cada uma deve fazer. Fica muito mais fácil você mudar um pouco a sua rota. Não mudar o planejamento, mas dar uma alterada ali, uma editada em algum rumo para que você
Melhore as conversões, por exemplo, melhore a quantidade de leads que chegam, melhore a sua taxa de cliques dos anúncios, porque assim você vai melhorar lá na frente o quê? As vendas, o tamanho do seu faturamento. Só assim você consegue mirar e conseguir chegar cada vez mais perto, mais próximo da sua meta. Por isso é importante planejar. Olha como é importante você fazer um planejamento estratégico, você validar tudo isso com a sua equipe e começar a planejar de cabo a rabo todas as etapas para que você tenha sucesso. Como a história do casal e o evento deles de casamento. Eles pensaram, validaram primeiro, fizeram uma grande pesquisa e aí foram para o evento sabendo com quem eles iriam contar, sejam fornecedores ou convidados. E lá na frente o evento foi um sucesso. Com a sua empresa deve acontecer a mesma coisa. Você precisa saber o que você quer, você precisa pesquisar sobre aquilo que você já quer, você precisa validar isso com a sua equipe, com seus sócios, investidores, com todo mundo que faz parte do negócio e você precisa planejar cada etapa aqui de todas essas que eu passei para você. Só assim você consegue chegar e tocar minimamente ou muito, as suas metas. É assim que você consegue dobrar, triplicar o faturamento em qualquer tipo de negócio. E para finalizar, vou deixar aqui uma reflexão sobre a questão do planejamento estratégico, sobre a jornada empreendedora, de quem precisa construir algo para chegar em um objetivo. Eu costumo falar que se algo precisa dar errado é nesta etapa do planejamento e não depois. Se você tiver que mudar alguma coisa, não mude depois, mude durante o planejamento. Por isso que o planejamento, o plano, o documento do planejamento, ele precisa ser aprovado. Então eu sempre falo para as pessoas o seguinte, olha, pesquisa muito bem, planeja, mas aprova esse documento, esse plano, aprove toda a estratégia com as pessoas que fazem parte do negócio. Porque você aprovando com cada departamento, com cada área, aprovando com seus superiores, lá na frente, as chances de quererem passar por cima disso serão poucas. Então eu sempre falo o seguinte, depois que isso está aprovado, siga o planejamento até completar toda a jornada. Siga o caminho do plano até completar a jornada. Por isso que vale a pena também você não fazer um planejamento muito longo, por exemplo, de 2 anos, a não ser que você já seja uma empresa muito grande, tenha recursos para isso. Mas se você é uma empresa média para pequena, faz um planejamento de 1 ano no máximo, 6 meses. Você consegue seguir o caminho e completar a jornada para entregar algum resultado prático. Então, não mude em hipótese alguma o que está traçado. Não muda. Uma vez que o planejamento está ali, validado, você começa a caminhar naquele trajeto, naquele caminho da estratégia. Não mude em hipótese alguma o que está ali escrito, o que está traçado, porque o que acontece com as empresas? Isso é um dado da HSM Management. Esse dado eu vi, inclusive, no ano de 2013 e 2014. O que acontece com as empresas? É um dado muito catastrófico. A HSM falou naquela época que, no máximo, olha só esse dado, no máximo 30% de todos os planejamentos estratégicos que as empresas ou outras organizações fazem são completados. Olha só que loucura, no máximo 30%. E o que acontece com os outros 70%, dependendo da empresa ou do ramo da empresa, nem 20%, nem 15% daquilo é cumprido. Então, as empresas, elas até costumam fazer um planejamento, elas vão lá, planejam, até validam um documento, só que elas não conseguem cumprir com o planejamento. Elas não conseguem sair de uma etapa A para chegar numa etapa B e entregar um resultado. Bom, e o que acontece durante a execução de um plano? Acontece que muitas emoções afloram, é isso que acontece. O ser humano é um bicho emocional
E toda vez que ele está diante de um desafio, diante de um momento em que ele precisa tomar decisões, muita gente puxa a sardinha para ele, para si próprio. Então o ego entra em cena. Esse é um dos maiores vilões do planejamento estratégico. Tá? Guarda isso. Não é a oscilação de mercado, não é a economia, não é a política, não é nada disso. O que acaba ferrando, destruindo um plano muito bem elaborado, por sinal, não é nada disso. É um negócio chamado ego. É quando as pessoas deixam as emoções dela superarem a razão. E aí uma pessoa completamente emocional vai lá e fala o seguinte: não vamos seguir mais isso daqui não, vamos seguir para esse outro lado aqui. Pronto, ela simplesmente mudou a rota de algo que estava traçado, que estava muito bem estudado, traçado, e ela fala: não, agora a gente vai para cá. E aí quando chega lá na frente, obviamente, o resultado não é aquele que ele esperava. Por quê? Porque ela agiu aonde? Como? Agiu no achismo. Por isso que do plano para a execução muitas emoções afloram. E a dica de ouro que eu deixo para você aqui, caso você seja o dono de um negócio, um gestor ou um supervisor, até mesmo um gerente, é a seguinte: seja disciplinado, disciplinada, e deixe o ego de lado. Não deixe as emoções egóicas assumirem o controle a ponto de você mudar um planejamento que foi muito bem estruturado, estudado e pesquisado para que todo mundo chegue em um objetivo. Então, seja disciplinado, disciplinada, deixe o seu ego de lado para que todo mundo reme na mesma direção, na direção do sucesso. Tudo bem? Controle suas emoções e os seus achismos, porque é isso que destrói o curso de uma empresa que está buscando dobrar o faturamento, por exemplo. Isso já aconteceu comigo, eu já vi isso acontecer em várias outras empresas, onde um superior ou mesmo o dono do negócio simplesmente vai lá e não, muda isso aqui tudo. Simplesmente por capricho egóico. Então, eu deixo esse apelo aqui para você, essa dica que é uma das mais importantes, que tem a ver com a relação humana, a relação você com você e a relação você com todas aquelas pessoas que compõem o negócio. Não queira dar uma de senhor egóico, tá bom? Não faça isso, porque existem muitas pessoas contando com esse planejamento estratégico, contando com que as coisas deem certo. E quando as coisas dão certo, obviamente todo mundo fica bem, a empresa fica bem, todo mundo ganha mais e todo mundo tem aquela sensação de crescimento, de progressão. Quando o ego entra em cena e começa a mudar os rumos baseado em achismo, nada funciona. Tudo vai por água abaixo. O barco começa a se deteriorar. Tudo bem? Guarde essa dica e siga ela com disciplina. E o que você achou deste episódio, deste podcast sobre planejamento? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário que eu terei imenso prazer em te responder. Aproveite também para curtir e compartilhar o conteúdo e a playlist com seus amigos. Não esqueça de pesquisar o seu mercado, de entender muito bem o seu público, de planejar cada etapa e de executar com maestria cada processo mercadológico. Não esqueça também de ter a sua equipe muito bem engajada durante toda a jornada. Um forte abraço e nos encontramos no próximo episódio. Até logo!